Deus, uma grande ficção. Sim, vou contar pra vocês minha experiência, né? O porquê que eu perdi a fé na religião, né? Eu era cristã, religiosa, passei por várias igrejas religiosas, principalmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Universal, Assembleia, só não a católica, né? E porque Deus é uma grande ficção. Vou explicar pra vocês por quê, né? Eu tinha uma crença em um Deus, mas não dessa Bíblia, não da Bíblia, né? Depois, primeiramente foi assim, para você poder, primeiramente você precisa ter, eu precisei ter, na verdade, naturalmente de mim mesmo, né? Sempre fui questionadora, sempre gostei de me perguntar sobre as coisas, sempre que procurei, gostaria de saber e sempre quis saber o porquê das coisas que aconteciam. Sempre fui muito religiosa, muito crentíssima, crentíssima. E o que aconteceu? Eu deixei de frequentar a igreja, né? Porque eu descobri que deu, simplesmente porque eu não tinha mais vontade, mais forças mais para ir para a igreja, né? É, até porque eu vi umas coisas lá dentro de igreja que eu vi que não tinha nada a ver, que assim, umas coisas que vi que ali não tinha Deus ali naquela igreja e pessoas ali estavam brincando e estavam levando aquela coisa ali simplesmente de brincadeira com aquelas coisas ali da igreja, né? De Deus, e tinha algumas coisas que me decepcionaram dentro da igreja. Inclusive, um pastor me humilhou sem necessidade da igreja. E eu vi uma injustiça dessa grande, né? Por ter acontecido aqui isso comigo, logo comigo, né? E, e eu fiquei muito triste com isso e eu me desanimei muito de frequentar a igreja. Mas antes disso, eu tinha meus questionamentos. Eu me questionava sobre o arrebatamento. Eu me questionava se Deus era uma pessoa assim igual a mim, realmente. E eu me perguntava se realmente Deus era uma pessoa que criou, uma pessoa que nem eu, assim, de carne e osso e pescoço, e que ele criou as coisas e ele subiu para o céu e ele vai voltar. E eu ficava me questionando sobre isso. Me questionava sobre essas coisas, né? E me questionava sobre esse céu aí, aonde que era, tipo, esse céu era onde, né? Porque eu nem fazia ideia que existia planetas. Eu nem fazia ideia que existiam as galáxias, milhões, bilhares de galáxias, bilhões de galáxias e várias estrelas, bilhões de estrelas e planetas. Eu não fazia ideia. Eu achava que era um céu que ninguém explicava. Dizia, nossa, gente, como é assim? Se Deus vai vir buscar a gente e a gente não sabe, e ele não diz nem pra onde que é. Mas não, é no céu. É no céu. É lá no céu, lá em cima. E eu ficava acreditando nisso, me questionava sempre. Eu, na minha cabeça, eu não dividi isso com ninguém, porque eu sabia que as pessoas iam, principalmente pessoas religiosas, né? Não iam me entender e achar que eu tava com o demônio nos coros, ou simplesmente iam me criticar. Então eu não dividia esses meus questionamentos com pessoas religiosas. Mantinha esse questionamento dentro de mim. Sempre me questionava. Me questionava sobre a obra de Deus. Nossa, como Deus precisa dos humanos para poder pregar o evangelho e salvar almas para ele, sendo que ele poderia estar, ele tem um poder maior do que a gente e poder fazer isso, né? E certas coisas na realidade que aconteciam, coisas naturais, né, sobre a realidade de pessoas, momentos, né, tragédias ou as coisas assim, eu me questionava também. Por que acontecia, né? Acontecia ao ponto de chegar a acontecer comigo, né? De eu voltar da igreja e quase ser sequestrada. Então eu fiquei me questionando assim, nossa, eu tô aqui, ó, voltei da igreja quase sendo sequestrada e Deus quase
E não, eu não vou dizer que foi Deus, não foi Deus, porque não foi Deus. Porque se eu tivesse ali no momento ali, tivesse doente, se eu tivesse surda, e se eu tivesse com alguns problemas, certamente eu não iria prestar atenção naquilo e certamente eu teria sido sequestrado. Então não vou dizer que foi Deus, porque se minha mãe não estivesse ali esperando, me esperando ali na frente da minha casa, eu não estaria aqui. Então eu não vou dizer que foi Deus, porque eu não vi Deus. Ah, mas foi Deus que lhe livrou, curou sua mãe. Certamente eu sempre tinha esses questionamentos. Eu não acreditava, eu acreditava, mas ao mesmo tempo tinha um fundo de me questionava se realmente esse Deus mesmo. Porque eu não via ele, enfim. Porque ele me olhou pra mim para me defender ali no sequestro, tipo, quase sendo sequestrado. Tipo, eu e tipo só vai me olhar para mim para me ouvir meus pedidos e outras pessoas que estão precisando lá no hospital, ele não vai ouvir. Tipo, essas coisas assim, tipo criança, né? Inocente. Ou criança recém-nascida, enfim. Precisando mais que eu. Aí ele vem olhar logo pra mim. E esses questionamentos assim, sabe? Que eu me questionava. E na realidade, aí eu descobri que Deus não habita templos feitos no mundo de homens quando eu descobri o canal do Edson Silva História. Que foi quando antes eu já tinha me desligado de uma vez mesmo. Mas eu não acreditava em uma crença, em um criador. Mas aí depois eu descobri que o nome dele não é Jesus. Que Jesus é um nome brasileiro que adaptaram e Jesus é um nome de várias divindades mitológicas, mas na verdade o nome dele não é Jesus, era Yeshua. Yehushu. Foi quando eu descobri o canal do Antônio Miranda, não, do Edson Silva História, que ele prega, né, na verdade, fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homens e prega que é lá em Atos, se não me engano, é Atos 16, alguma coisa assim. Tem um versículo de Atos falando que Deus não habita templos feitos por mão de homem. E aquilo ali só me confortou, porque eu já tinha desligado da religião, então só confirmou, né? Então, não, se ele não habita lá, quem tá habitando. E eu acreditava assim, então Deus não tá ali, então não precisa ir mais, né? Eu tirei aquele peso da consciência, porque eu me desliguei, mas ao mesmo tempo eu não fiquei muito preocupada, porque eu deixei de ir pra igreja. Mas eu ficava com essa dúvida se realmente eu tinha que frequentar a igreja, entendeu? Mas aí esse versículo, quando eu descobri o canal do Edson Silva Chora, só me confortou, porque se ele não habita, então ele não habita, então ele não tá lá. Aí depois disso aí que me ligou a estudar profundamente a religião do cristianismo. Eu já sou muito questionadora, né? E eu conversando com meu marido aqui, ele já leu muito também a Bíblia, ele me mostrou alguns versículos da Bíblia que, que absurdos, né? Lá no Êxodo, Levítico, Deus ensinando a fazer rituais com animais, matança de animais para poder oferecer a ele. Êxodo, Deus mandando entrar nas terras, pegar as mulheres virgens, né? Ou ensinando você vender sua mulher, entendeu? E as mulheres grávidas vão ser despedaçadas ao meio e vários outros versículos absurdos que eu fiquei assim, nossa, isso tá dentro da Bíblia, isso tá dentro da Bíblia. E ele mostrando o versículo lá e Deus mandando e fazendo essas coisas. E aí eu fiquei me questionando mais ainda. Mas como assim, gente? O povo prega que Deus é amor, Deus é paz, e ele tá mandando fazer isso. Não, não venha dizer que isso aí foi o Velho Testamento, isso foi no passado, isso não, ele não faz mais, mas Deus não muda, né? Deus nunca mudou. Deus é o mesmo de hoje, de ontem, de hoje, de sempre. Então não tem como você dizer que ele mudou, né? Se ele não muda. Aí eu fiquei me questionando sobre essas coisas. Não é possível. Isso aí, Deus é a favor, Deus mandando fazer isso. Então ele não é só amor, ele é Deus mal também.
né? Aí eu fiquei me questionando e fui me aprofundar muito, 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 muito sobre a religião, sobre a Bíblia. E se você quer ter um problema e você não... Eu não sou contra as religiões, assim, as crenças das pessoas. Mas se você quer atrapalhar, ou quer deixar essas suas crenças, você tem que, se você estudar profundamente a religião, se questionar, se perguntar muita coisa sobre a sua religião, sobre a Bíblia, vai mexer com a sua religião. Vai mexer assim, eu digo, de você deixar de ser religiosa ou deixar de acreditar. Porque se você... Por isso que eu não indico muito você fazer isso, caso você queira muito. Porque se você estudar muito profundamente, você vai deixar de ser, deixar de acreditar. Então, se você não quer, então não faça isso. Porque se você fizer, você vai deixar. Com certeza, não tem outro caminho. Foi o que eu fiz, né? Eu estudei profundamente. Tudo, 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 tudo. Dízimo, tudo. E não tem como, gente. Não tem como acreditar mais nesse Deus da Bíblia. Não tem. Não tem como acreditar. Muitas coisas, contradições, muitas coisas, mentiras. E muita coisa. Aí eu me aprofundei em tudo, né? E foi quando eu me tornei ateia da Bíblia, da religião da Bíblia, né? Deus da Bíblia. Porque não é possível você ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, estudar a Bíblia e estudar a religião toda e você continuar acreditando. Não, não é possível isso. Só se você acreditar só por agradar seus pais, agradar as pessoas ao seu redor. Porque não é possível você estudar tudo isso e você continuar acreditando. É impossível. Então, se você não quer deixar de acreditar na sua crença, não quer mexer com a sua crença, então não vá se aprofundar nisso. Porque se você se aprofundar, você vai deixar de ser. Você vai deixar de acreditar. Foi o que aconteceu comigo, né? Então, eu descobri que Deus é um Deus copiado de outros deuses, de outras religiões, que foi adaptado às histórias, Deus de Zeus, aí digo descobri muitas coisas, né? E aí eu me tornei até por conta, deixei de acreditar nisso, porque é um Deus que é adaptado a outras religiões, né? Copiado. É um Deus também que as pessoas usam para poder enganar e enganar as pessoas e confortar o coração das pessoas e vender milagres com, enfim, esperanças, né? E enganar essas pessoas acreditando numa coisa que não é real, né? Então eu preferi viver mais na realidade e aproveitar mais o meu hoje, o que eu tenho de hoje, o que eu tenho, né? A realidade que é hoje, sem pensar no céu, sem pensar que eu vou pro inferno. Enfim, essas coisas não acredito, porque eu já estudei sobre isso, né? Então, e mais coisas que vai se juntando, não é só você estudar sobre essas coisas. Sobre religiões, sobre Deus, sobre a Bíblia toda. Mas você vê a realidade. Você prova, mas não tem mais prova mais do que essa. Que você vê, você prova que Deus não, esse Deus da Bíblia não é uma ficção e que não existe. Porque diante de vários abusos infantis, né, você já entendeu? Sequestro de crianças, muitas coisas, acidentes, né? De uma família com crianças, diante de crianças dentro do avião, caindo, pessoas perdendo suas vidas, de várias coisas, acidentes, muitas coisas que acontecem. Isso prova que não existe Deus nenhum que existe, né? Não tem mais prova melhor que essa, que prova que não existe Deus nenhum, protegendo nem anjos, protegendo ninguém, né? Então, quando você vê a realidade, vê a realidade como ela é, quando você estuda essas coisas da Bíblia profundamente e você se questiona, se pergunta, você não tem como acreditar mais nessas coisas. Você vive mais na realidade. Então, é isso que aconteceu, né?
Eu perdi a fé por quê? Porque não adianta você acreditar em algo que não funciona, né? Não, mas para você funciona, porque você ora, porque você acredita. Mas a criança lá no hospital tá acreditando também, tá orando, tá fazendo a mesma coisa que você, mas ela não tá, a oração dela não tá sendo ouvida por Deus. Ela não tá tendo a cura do milagre da vida dela, da doença dela. A criança, Deus tá olhando pra você, né? Você disse que ganhou, tá tendo, Deus tá te presente, dando tudo certo na sua vida, mas a criança lá tá sendo sequestrada, tá sendo abusada, né? E Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente, que está presente em tudo, tá vendo tudo, é impossível acreditar que Deus esteja vendo essas coisas e ele não intervém e não faz nada. Mas ele joga praga, como diz os crentes, né, religiosos, que agora, no fim do tempo, ele está jogando praga, né, jogando terremoto, jogando não sei o que, né. Então é impossível eu acreditar em um Deus onisciente, onipotente, que vê tudo, assiste tudo, tem poder para tudo, mas não faz nada. Então, qual o sentido mesmo de acreditar nessas coisas mesmo, né? Eu digo que essas pessoas que não, muitas coisas que não acontecem de tragédia, é por sorte mesmo, mas não é por milagre, não é por Deus, né? Que está na vida dela. É por sorte mesmo, né? Não chegou a hora dela morrer, ou chegou a hora de pegar uma doença, de alguma coisa. Mas isso não quer dizer que Deus esteja cuidando dela ou Deus esteja no controle da vida dela. Porque enquanto ela pensa que Deus está no controle da vida dela, muitas vidas estão aí, Deus não está em controle. Muitas crianças passando fome, Deus está no controle, né? Muitas coisas acontecendo aí e Deus está no controle dessas vidas também. Então é impossível, né, de você acreditar. Impossível, mas assim eu digo, se você estudar tudo isso e ver a realidade, estudar, ver a realidade como ela é impossível você acreditar nessas coisas. Então, foi isso que me tornou perder a fé. Então, Deus é uma grande ficção porque as pessoas acreditam em algo que tira ela da realidade. E isso conforta o ego. Isso aí é pra massagear. É uma coisa de pertencimento, sabe? É uma coisa que nós seres humanos queremos pertencer a algo. Queremos saber por que a gente viemos para esse mundo, para onde que vamos, da onde que viemos. E a gente não sabe nada, né? E Deus, e esse Deus da Bíblia, é tipo um conforto. Saber que você foi criado por algo, né? Ou você achar que você, ou acreditar que está sendo cuidado o tempo todo por um Deus. Ou Deus colocou você nesse mundo, né? Ele colocou para quê? Para você sofrer, para você passar fome, passar problemas, né? Essas são as coisas, muitos questionamentos que eu tive, muitos questionamentos, né? Que eu não vou muito me alongar sobre isso, mas uma coisa eu achei, né? Estudei muito também, vi muitos vídeos do Antônio Miranda, do Jesus Ferreira, que é um canal de ateus que eles mostram a realidade, provando na Bíblia, mostrando que não existe Deus nenhum, versículo estudado, né? E Jesus foi pastor. Esse negócio de você se tornar ateu, não é religião. Não é uma religião. É algo que você deixa de acreditar. Só nisso. E não é. Não, e você deixando de acreditar não quer dizer que aquilo vai deixar de existir. É só um negócio, uma crença minha que eu deixaria de acreditar, né? Então, não vai mudar em nada, né? Não vai mudar nada do país. Não vai mudar em nada, né? Você sabe, não muda nada. Então, é isso, gente. Né? E eu tinha medo eu ia pra igreja com muito medo do inferno, né? E eu também tinha muitos questionamentos. E descobri tudo, né? Estudei muito sobre as religiões, não foi só apenas pelo cristianismo. Então, é o que eu indico, né? Se você quer se libertar, se você quer saber a verdade, se tem esses questionamentos, estude. Se aprofunde muito. Tem muito vídeo meu aqui no canal falando sobre questão de tudo, sobre Bíblia, sobre religiões, sobre tudo, né? Pra vocês
E vou para vocês se aprofundarem e ajudar vocês a se libertar disso. Só quem realmente quer, né? Então é isso. Esse foi o vídeo, compartilhe o vídeo. Deixe a opinião de vocês aqui no comentário. E também deixe também como é que vocês também se tornaram, a experiência de vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau.